eu sou Denise Emery, sou arte educadora e técnica de pincéis da Condor. E hoje a gente vai fazer uma aula com uma proposta para usar os produtos da Condor de uma maneira criativa com as crianças. Essa aula é para trabalhar com as crianças menores, da educação infantil e do ensino fundamental 1. Qual é a proposta? A gente personalizar uma garrafinha de água, ou de suco, né? De preferência a gente fala água porque hoje a gente precisa trabalhar essa parte com a criança, de ser saudável, de ter uma alimentação saudável. Isso também é responsabilidade da escola. Então a proposta é uma garrafinha que a gente vai utilizar. Ela pode ser de acrílico ou ela pode ser de plástico, tá? Então a gente vai trabalhar com uma garrafinha de acrílico ou de plástico. E qual é a proposta? É a criança criar em cima disso. Como a gente pode fazer? Eu trouxe uma proposta que a gente pode começar contando uma história da Caixinhos Dourada e dos Três Ursinhos. Acho que todo mundo que trabalha na educação infantil conhece essa história. E eu começo contando a história da Caixinhos de Ouro, que saiu e foi para a floresta, e ela foi para longe de casa, e ela não obedeceu a mamãe, e aí vocês podem trabalhar toda essa parte de responsabilidade, de que não pode sair com estranhos, tá? Então eu fiz toda essa contextualização com a história da Caixinhos de Ouro e dos Três Ursinhos, o ursinho que é o papai, a mamãe e o filhinho. E aí a gente vai trabalhar a garrafinha com os ursinhos. Então, a gente vai ensinar a criança a montar esse ursinho. Para isso, a gente vai trabalhar com o batedor de espuma. A gente tem duas versões do batedor de espuma. A gente tem a versão nesse kit, Ana Bolinha, tá? É um kit que está disponível no mercado. A referência desse kit é 515. A gente encontra a referência nessa parte de trás, ó. Referência 515 Ana Bolinha, ele encontra nas lojas de artesanato, em lojas de presente, às vezes a gente pode encontrar também. Então, além de usar na escola, de colocar na lista escolar, é até uma sugestão para os pais darem de presente. Hoje em dia a gente pensa muito nesses presentes educacionais, né? Que tenham essa pegada de levar a criança a pensar e não um presente dado sem utilidade. Eu gosto muito de presente educacional. Então, é uma ideia, uma sugestão, um batedor de espuma e até a própria garrafinha pronta, tipo uma criança pode fazer para presentear outra criança no dia do aniversário na escola ou na casa, então é bem interessante, tá? Outro jeito que a gente encontra o batedor de espuma é avulso com um cabo de madeira, ele tem dois tamanhos, que é o 465 número 6 e o 465 número 0, são os dois batedores de espuma. Cabo de madeira, cabo de plástico. A ponta é a mesma de espuma, ele vai trabalhar da mesma forma. Então a gente vai usar esses batedores de espuma para fazer o nosso ursinho. A proposta aqui foi o urso, porque eu quis contar a história do Caixinhos de Ouro e do urso, mas eu posso fazer qualquer formato. Posso fazer centopeia, posso fazer joaninho, tudo que é redondo eu posso trabalhar. Outra coisa importante que a gente pode trabalhar com as crianças aqui é tamanho. Por quê? Além do batedor de espuma ter dois tamanhos, que é o pequeno e o grande, eu vou trabalhar com o kit Pinta Bolinha, que tem 8 tamanhos de pontas diferentes. Então, para fazer as florzinhas e a borboleta, eu vou trabalhar. Então, a gente pode começar pequenininho, médio, grande. E a criança usar primeiro no papel para ela ter noção de tamanhos. Outra proposta dentro disso que a gente pode trabalhar é as formas geométricas. Então aqui eu estou trabalhando com círculos, depois eu posso fazer uma outra atividade com quadrado. Então a proposta inicial é essa, a gente vai contar a história, a gente vai falar de tamanhos, a gente vai falar do cuidado de obedecer, do cuidado de não falar com estranhos, que é muito importante. É uma responsabilidade também do professor ter esse tipo de conversa, né, com as crianças. Não pode aceitar bala de estranhos e tal. E personalizar. Então, eu vou ter uma garrafinha que eu mesma fiz. E vou tomar água porque é importante para o meu corpo, eu tenho que ser hidratada, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Então, pode trabalhar todas essa gama de objetivos e de conteúdo dentro de um trabalho que é a garrafinha, tá? Então, vamos começar.
Usei uma garrafinha. Vou proteger essa garrafa com uma fita crepe. Por quê? Eu não quero pintar a minha garrafa toda. Eu vou deixar só uma parte desprotegida. Por que que eu fiz isso? Primeiro, eu deixei o fundo, porque na hora de limpar eu tenho que ver se essa garrafa ficou limpa ou não. Vamos que a criança coloque um suco. Se eu pintar essa parte de baixo, quando eu for lavar em casa, a mãe for lavar ou na própria escola, que pode ser uma garrafinha da escola, o que que acontece? Eu tenho que saber que esse fundo foi limpo. Então, eu não pus a tinta aqui com essa preocupação. Eu deixei a parte de baixo sem tinta e a parte de cima e só pintei o meio, que é um lugar onde a bucha que vai limpar, ela passa com mais facilidade. Então, pegar uma fita crepe, eu tô usando a fita crepe da Condor, e vou proteger. Só eu começo da parte de baixo, coloco a fita crepe, vou rodar, a própria criança pode fazer isso, a professora já pode deixar preparado. Aqui a gente fala em escola, mas isso pode ser feito em casa, com os pais, atividade de final de semana, nas férias, perfeito, para poder fazer. Estou fazendo o meu material para começar o ano. A gente já vai criando com a criança essa vontade de ir para a escola, esse desejo de personalizar suas coisas, de fazer arte e também de trabalhar a criatividade dela, porque ela vai ser livre para usar as cores, ela vai ser livre para fazer esse ursinho do jeito que ela quiser. Bom, coloquei a fita crepe, deixei um espaço. Nesse espaço, eu vou usar um produto que chama primer. Por que que eu tenho que usar? Acrílico, plástico, são produtos não porosos, ou seja, ele não absorve a tinta. Então, eu preciso passar um produto para a tinta pegar. Esse produto chama primer. Eu vou usar um rolinho. Eu vou passar e vou trabalhar o rolinho todo. É muito importante isso. Você falar, olha, com as crianças, carrega o rolinho, enche ele todo, mas não pode ficar com acúmulo. Agora a gente vai passar o rolinho no godê, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí eu venho para minha garrafinha. Como eu protegi com a fita crepe, não tem problema, por isso que eu pus a fita crepe em tudo, na garrafa toda, para não ter problema da criança passar um pouco para cima e sujar com primer aonde não era para ter primer. Então, ó, a gente protege tudo. Olha a rapidez. E eu já passei o primer. E a minha garrafinha já tá protegida, pronta para receber a tinta. Na escola, a gente pode acelerar com o secador ou pode deixar para fazer mais tarde. Vai para o recreio e volta para pintar, tá? Aqui a gente vai dar uma aceleradinha com o secador. Rolinho com primer vai dentro desse produto, desse apetrecho, que chama bandeja para limpar pincéis, que o apelido é tanquinho, tá? Ele tem, deixa eu trazer aqui, ele tem duas partes. Essa parte é uma parte maior, é onde eu coloco o meu rolinho e deixo ele todo na água para a tinta não secar e estragar meu rolinho, ou primer, ou a cola, o que eu estiver usando. Essa parte, ela é importante porque nela eu consigo colocar o meu pincel e ele fica apoiado e ele não encosta na parte de baixo. Então, é legal a criança já ir desde cedo trabalhando o seguinte, cuidado que eu tenho que ter com a coisa que me pertence. Eu tenho que cuidar dos meus brinquedos, eu tenho que cuidar do meu caderno, eu tenho que cuidar dos pincéis. Para quê? Para que a vida útil dele seja maior. Então, isso é um jeito. Terminou de pintar, coloca aqui na bandeja para lavar pincéis ou tanquinho. Vou com secador de cabelo rapidinho. Dá uma secada. É muito rápido. Coisa de uns 20 minutinhos. O primer já secou para poder passar a tinta acrílica por cima, que a gente também vai passar com o rolinho. Dá pra ver que o primer fica fosco quando ele tá seco. Já sequei, o primer já tá seco, tá? A tinta eu posso usar tanto o rolinho para passar, como o batedor de espuma. Aí vocês vão sentir, vamos que a gente tá trabalhando com criança de, sei lá, 5 anos de idade. Eu acho o batedor de espuma mais adequado.
Ah, tô trabalhando com 7, 8, eu posso usar o rolinho. Vou mostrar as duas formas. Com o rolinho, eu vou carregar do mesmo jeito que eu fiz com o primer. Passo, eu tô usando rosa claro, tinta acrílica, pode ser tinta PVA também, para combinar com a parte da garrafinha que é rosa. De menino, eu fiz em tom de azul, para combinar com azul, mas pode ser verde. Aí a gente pode deixar a criança bem livre. O detalhe desse fundo é que a tinta não pode ser escura. Tem que ser uma cor mais clara para realçar o ursinho que a gente vai pintar. Se fosse com rolinho, eu teria feito assim. Com o batedor de espuma, eu vou carregar o batedor de espuma e vou bater. É a mesma coisa, mas aí você vai sentir o que é mais fácil de fazer com a faixa etária da sua turma. Aqui é só ideia. Dessa ideia, a gente cria muitas coisas. Aqui é só uma maneira correta de usar o pincel, de usar o batedor de espuma e as dicas que a gente pode aproveitar. Então, ó, bati o batedor de espuma, que eu não tenho preocupação. É aí mesmo, coloco, bato, tiro, bato, tiro. O que eu tenho que me preocupar aqui, que é muito importante? Começou a secar, eu não posso ficar batendo por cima que eu vou tirar a tinta. Então, a gente vai falar assim com as crianças. Ó, a gente vai começar dessa parte e vai rodar e vai voltar até onde a gente começou. Sempre batendo um do ladinho do outro. Bate, 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 desce, sobe, desce. E aí a criança vai tendo essa noção de cima para baixo e desse movimento circular. Tá pronto. Vou secar de novo para a gente já começar a trabalhar com os batedores de espuma para fazer o ursinho. Também vocês vão perceber que a tinta, quando está molhada, ela fica brilhante. E quando ela secou, ela vai ficando fosca. Vamos lá. É muito rápido. Esse fundo pode ser de várias cores. Se eu quisesse colocar 2 tons de rosa, 2 tons de azul. Sempre lembrando que o fundo mais claro para realçar o que a gente vai fazer por cima. Já tá seco. Olha como é rapidinho. E aí, a gente vai trabalhar o ursinho. A gente pode começar com a criança numa folhinha de papel. Então, eu vou começar falando com ela que se ela lembra de como que é o ursinho, se na historinha eu mostrei o urso tem uma barriga muito grande, em cima da barriga tem a cabeça, o ursinho não tem orelha. Ele não tem orelhinha do lado, ele tem 2 orelhinhas que ficam em cima. O ursinho, a mãozinha dele é gorduchinha, ele tem patinha. A gente vai falando essas coisas e vai trabalhando com batedor de espuma. Então, vamos lá. Vou pegar uma cor clara. Bato do lado. Para que o batedor de espuma fique cheio com a cor, tá? Eu posso trabalhar de várias formas. Se a criança for muito pequena, uma cor só. Se a criança for maior, eu posso trabalhar com 2 cores. Então, eu coloco aqui e venho com uma cor mais escurinha na lateral. E venho de novo. Nós vamos lá. Ó, vem no papel. O urso tem um barrigão. Vamos fazer o barrigão do urso. Coloco, aperto e giro. E tiro. Olha o barrigão do urso. Em cima do barrigão do urso, ele tem uma cabeça, que também é grande, um rosto. Tá lá, o rostinho. Aí a gente pode vir para a peça. Vamos fazer junto, porque para a criança pequena, às vezes ela se perde quando a gente faz uma sequência de ordens muito grandes. Então, a gente vai aos poucos. Fiz o barrigão e a cabeça. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o barrigão, rodei e a cabeça. Posso voltar, posso fazer por cima de novo, se ficou fora.
Posso mexer o batedor de espuma. A gente deixa a criança bem livre agora, que agora é a criação dela. Pronto. Olha lá. Eu tenho um barrigão e eu tenho uma cabeça. Então, eu já usei o batedor de espuma grande. Eu não preciso mais do batedor de espuma grande. Agora eu vou para o batedor de espuma pequeno. O que que o urso tem na cabeça? Ah, o urso na cabeça tem duas orelhinhas. Vou pegar uma corzinha escura. Onde fica a orelhinha do urso? Olha, cá em cima da cabeça. Uma orelhinha, outra orelhinha. O que mais que o urso tem? Ah, o urso tem um focinho. O focinho é o nariz do urso. Ele fica aqui no meio da carinha dele. Vamos colocar um focinho aqui? Oh, vamos colocar um focinho no meu urso. Agora eu vou fazer as patinhas do urso, a mãozinha. Tá do ladinho da barriga, abaixo da cabeça. Um lado do outro. E agora eu vou fazer a pata inferior do urso, tá lá embaixo, é como se fosse o pezinho do urso, tá aqui. Pronto, tá pronto aqui. Vamos voltar para a peça. Então, o que a gente vai fazer na peça? Orelha. Pode apoiar para a criança ficar mais fácil. Aperta, tira a pressão. Aperta, tira a pressão. Assim. Membros superiores, patinha, mãozinha, e inferiores. E aqui a gente pode ir falando também dos tamanhos, né? Então, eu tenho círculos maiores e tenho círculos menores. Tá. Não vou mais usar esse batedor de espuma. Vamos lá, colocar na água para a gente ter esse batedor por mais tempo. Voltei. O que tá faltando nesse urso? Ah, o ursinho precisa enxergar. Como é que eu vou fazer o olhinho do urso? Com pinta bolinha. Eu vou escolher, meu urso vai ter um olho grande ou um olho pequeno? A gente pode falar, olha, o pinta-bolinha tem vários tamanhos, 4 tamanhos diferentes. Eu quero fazer um olho bem grandão. Então, eu vou pegar uma ponta bem grandona, a bolinha bem grandona, e vou colocar um olho bem grandão. Pronto. O que mais que o meu urso tem? Ah, no focinho tem a pontinha por onde ele respira. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma bolinha que ele vai respirar. Posso fazer mais compridinha, tá? O que mais que tem? Ah, tem uma boquinha. Meu urso tá fazendo assim, ó, com boquinha de bolinha. Então, vou pegar aqui o rosa, por exemplo, e vou pôr uma boquinha. Que mais? Ah! Aí a gente pode falar, quem tem cachorro em casa? Vocês já viram que debaixo da patinha do cachorro tem umas bolinhas? A gente vai fazer essas bolinhas aqui, ó. É uma em cima. Isso identifica muito o animal quando a gente vê. Pinta bolinha sempre limpo, gente. É um cuidado que a gente tem que ter. Aí vocês falam com a criança, ah, tá sujo, vamos limpar. Pega um papel. Pinta bolinha tem que estar sempre limpinho pra bolinha ficar bonitinha, ó. E... pronto. Para onde eu venho? Para minha peça. Vamos lá. Vamos fazer o focinho. Vamos fazer o olho. Vocês estão vendo que a tinta tá úmida. A criança, quando ela é muito pequena, ela pode esbarrar a mão. Então, deixa secar, vai fazendo cada etapa de uma vez, ou usa o secador de cabelo. Normalmente, quando a gente trabalha com criança pequena, na maioria das escolas a gente tem alguém para auxiliar, né? Quando eles são muito pequenos. Então, auxiliar dá uma ajuda. Nesse dia, é o dia da arte, chama vários professores, vai para o pátio e faz um trabalho bem elaborado.
Pronto. O que eu vou fazer aqui? Essa boca vai ser diferente. Essa boca eu vou fazer o meu ursinho sorrindo. Então, para isso, eu vou usar um pincel. A gente pode trabalhar com a criança, a Condor, ela tem uma linha própria que ela é do formato e da empunhadura da criança. Vamos lá, vamos apresentar a linha para vocês conhecerem. A gente tem pincéis de pelo e a gente tem pincéis de cerda. A gente fala que são pincéis naturais. Por quê? A criança pequena, ela põe uma pressão muito grande no pincel quando ela está pintando. Ela faz assim, ó. Pincel natural, ele volta ao formato original. Pincel de filamento sintético, não volta. A gente tem uma linha de filamento sintético que é usado para criança, mas quando ela já tem uma coordenação motora mais desenvolvida, quando ela não coloca tanta pressão no pincel. Aí eu posso usar essa linha de filamento sintético que tá aqui. Mas é um pincel que requer mais cuidados. Então, como a gente está falando de uma atividade para criança menor, eu não vou usar essa linha. Eu vou usar a linha de pelo e a linha de cerda. Então, eu tenho aqui, ó, pelo de orelha de pônei e cerda, que são os pincéis que podem ter pressão e que vão voltar para o formato original. Então, a criança pode usar e não tem problema, tá? Tá aqui. Há muito tempo atrás, não existia essa linha de pincel. Isso é muito importante de falar. Então, ainda tem escolas que usam esse pincel. Isso eu brinco que é uma adaptação. Esse pincel é o 456. Ele é um pincel que ele é da linha artística. Olha o tamanho do cabo. Ele é grande, ele é de madeira, ele pode machucar. A criança, às vezes, pequenininha, está pintando e pode bater a boca. Então, a Condor, pensando nisso, desenvolveu um pincel que a ponta é a mesma. Vou colocar aqui para vocês verem bem direitinho, ó. Mas a empunhadura do pincel, o tamanho, ele é menor. Ele é apropriado para a criança trabalhar e não uma adequação, que a gente pega um pincel da linha artística e coloca na linha escolar. Então, a gente teve esse cuidado, a Condor teve esse cuidado de ter uma linha própria para criança, tá? Que é essa linha escolar. Então, é o mesmo pincel de seda, plástico e cabo curto, para a empunhadura da criança. Então, vamos voltar e vamos pintar. Quando a gente fala de criança menor, vamos falar de 2, 3 anos de idade. A gente tem essa linha, que é uma linha que não tem virola. O que é virola? É essa parte aqui, ó. Essa parte, ela pode rasgar o pincel, o papel, ela dá uma precisão muito grande no pincel, essa parte que chama virola. Então, a gente tem essa linha, que é para criança que é pequenininha, que ainda tá pintando assim. Então, ela pinta, ela não rasga o papel e ela não tem a precisão da pincelada, porque o pincel não tem virola, ele foi feito para isso, para criança fazer o movimento, que é a coisa mais importante quando a gente está falando de 2, 3, 4 anos de idade, tá? Essa linha a gente brinca, ele chama entufado, porque o pelo é entufado no plástico, então ele é próprio para essa faixa etária. Como a gente está falando de criança de educação infantil, essa atividade é uma proposta de educação infantil, então é bem legal. Tá? Vamos voltar. Já secou um pouco. O que eu vou fazer aqui? Ah, meu urso é menina. Menina gosta de laço. Então, eu vou pôr um laço no meu ursinho, tá? Ah, eu ia fazer a boca, gente. Desculpa, eu voltei aqui, peguei um pincelzinho fininho de pelo. Vou colocar aqui debaixo e vou fazer uma boquinha feliz. Fazer mais forte para vocês enxergarem melhor. Aqui a gente pode perguntar como é que vocês estão sentindo hoje. Está todo mundo feliz? Todo mundo alegre? Tem uma sobrancelha. A gente pode trabalhar o que tem no meu rosto. Aqui vocês podem cantar com a criança, cabeça, ombro, joelho e pé. E aí a gente vai inventando um monte de coisa para trabalhar essas informações
do que tem no meu corpo, do que tem no meu rosto, de quais as partes do corpo que eu tenho. Essa é uma atividade também que ajuda a trabalhar essa linha. Então, vamos lá. Ó, uma bolinha pequenininha e duas bolinhas grandes. Uma, duas. Fiz o lacinho. Pronto. Meu ursinho precisa estar numa graminha, porque lá na historinha foi numa floresta, então eu vou usar um batedor, isso chama brochinha. Ele é de cerda, ele é durinho, 460, e a criança vai usar como? Fazendo uma pressão. Coloca verde claro, meu ursinho vai sentar numa graminha. A criança vai bater a graminha para o ursinho não ficar no chão. Tem que ter um lugarzinho para sentar. Vou fazer só uma beiradinha da garrafa, mas aí a gente faria, volta, se a criança quiser pintar tudo, ó, graminha. Muito clarinho. Ah, o matinho, ele tem vários tons, ele pode ser mais claro, ele pode ser mais escuro. Aí aqui eu posso trabalhar também o que é claro, o que é escuro, trabalhar as cores verde. Aí vocês vão inventando aí, enquanto vocês estão concretizando com eles essa atividade, vários objetivos eles podem vir à tona, assim, a gente pode propor. Então, sentei meu ursinho na graminha. Ai, mas onde ele foi passear, onde ele vivia, esse urso tinha muitas flores. Então, como que a gente vai fazer a flor? A flor tem um miolo. Vamos voltar para o pinta-bolinha. Só limpar ele aqui, porque tá sujo. Como que funciona a flor? Então, a flor tem um miolo. O miolo da flor, na maioria das vezes é amarelo, mas não necessariamente, né? A minha flor hoje, o miolinho vai ser amarelo. Então, eu vou pegar uma bolinha e coloco aqui, ó, amarelo. Em volta do miolo tem as pétalas, que eu vou usar um tamanho menor. E vou colocar em volta do miolo as pétalas da flor. E aí, quantas flores eu quiser, quais as cores que eu quiser, eu vou colocar. Vou fazer um azulzinho aqui agora. Tá lá, minha florzinha. O que eu posso trabalhar agora? No jardim, quais são os animais que a gente pode ver no jardim? Joaninha, borboleta, pássaros, minhoca, e aí a gente pode ir lá entrar para essa gama. No meu só tem borboleta, vou colocar a borboleta aqui. Como que a gente faz a borboleta? Põe o pinta-bolinha, puxa, asinha de cima. Limpo, pinta a bolinha, vou usar uma outra cor. Pronto, tem uma borboletinha pronta. Vou fazer mais uma cor mais aparecida. Coloquei, puxei. Coloquei, puxei. Coloquei, puxei. O que tá faltando na minha borboleta? O corpinho. O corpinho, tanto eu posso fazer com pinta-bolinha, com a ponta bem pequenininha e uma cor escura, assim, um tracinho. É bem fácil fazer isso, ó. Coloquei um tracinho. Vamos fazer a antena. Puxei para um lado, puxei para o outro. Tá? A criança pequena não vai conseguir fazer isso com pincel, mas se eu estiver trabalhando com uma criança maior, vem com o mesmo pincel que eu fiz a boquinha,
tá? O que tá faltando aqui? Eu não fiz antes, vou falar porque ainda tá úmido, que é o branquinho que tem no olho. Então, eu fiz o contrário, gente. Olha que legal. Vocês podem fazer das duas formas. O branco, o olho com pinta-bolinha e depois iluminar com preto, ou o contrário, fazer o olho escurinho e iluminar com branco. O pinta-bolinha, quando a gente coloca, ele fica com um acúmulo de tinta muito grande. Eu vou fazer aqui, vai dar errado, mas eu quero fazer só para vocês verem. Ó, vou colocar uma cor mais clara aqui. O ursinho tá olhando para cima. Até deu certinho. Esse ursinho tá olhando assim. Tá? Então, as duas opções, olha lá, ó. Pinta a bolinha branco e a bolinha preta ou o contrário. Ah, eu posso colocar uma luz no nariz, no focinho, tá aqui. Uma luz. O meu lacinho tem uma perninha. Olha a perninha do lacinho aqui de pinta-bolinha. Tudo com a criança menor é mais fácil usar o pinta-bolinha. E a criança maior eu posso trabalhar com o pincelzinho. Dá um contorno aqui. E deixar ela livre. Aí eu coloquei laço na cabeça, onde cá eu coloquei só laço no pescoço. E aí a gente pode inventar o que a gente quiser. A proposta inicial é essa. Terminado isso, o que a gente vai fazer? Tirar a fita crepe, vou tirar só a parte de cima. Esse trabalho é bom o professor fazer, porque a criança pode arrancar a fita crepe e tirar a parte que está pintada. Então, ó, tiro a fita crepe toda. E eu preciso proteger essa garrafa com um produto que a criança não pode usar. Aí o professor, ou a mãe, ou a tia, ou quem estiver fazendo atividade com a criança de personalização, é que vai fazer agora. O produto, ele chama verniz vitral. O que esse verniz vitral faz? Ele protege essa pintura para que possa ir água e não vai desbotar e não vai estragar. Mas eu não preciso passar na garrafa inteira, eu posso passar só nessa parte que eu pintei. Se eu quiser passar na garrafa inteira também não tem problema, só vai fosquear essa parte de acrílico ou se fosse plástico, a parte de plástico. Então, é uma proposta de atividade que vocês podem fazer de várias formas possíveis. Primeiro dia de aula ou volta às aulas é uma etapa bem legal da gente personalizar as coisas para levar para a escola. A gente economiza às vezes de ter que comprar um material tão caro, uma garrafinha, uma lancheira, e pode comprar o produto e pintar. Qualquer coisa de plástico e qualquer coisa de acrílico. Então, se eu quiser fazer o lugarzinho de pôr o sanduíche, que eu comprei transparente de plástico na loja de R$1,99, eu passo o primer, eu pinto, pode escrever o nome da criança e aí a gente vai inventando milhões de coisas em cima disso. Então, é a proposta para a gente usar na educação infantil, utilizando história e concretizando aquilo que a criança escutou na história através de uma expressão plástica, que nesse caso foi o ursinho. Tá? Menino, tem uns balãozinhos aqui, não coloquei florzinha, e aí vocês vão inventando o menino. É isso aí. Vamos à obra agora e vamos usando esses produtos da Condor, vocês vão criando várias coisas. A gente tem um blog que chama blogpintura.com.br, que tem várias aulas, vários passo a passos também disponíveis. E qualquer dúvida, entrar no site da Condor, www.condor.ind.br.